12 seconds to fix your eyes, right? So 12 seconds, it's actually the laser time. Milord, Garo Marca, Mama. C'est vrai, très souvent dans la vie nous vivons des situations difficiles et même compliquées. Toujours à la ligne d'attaque, en train de forger l'espoir perdu, sans ignorer les valeurs en nous. Motivés et déterminés, nous y arriverons certainement. Tant qu'il y a l'espoir, un jour de la lumière apparaîtra. Hakuna Matata. Unissons-nous malgré nos divergences. Et ensemble, we are one, you and I, let's stick together. Yeah, yeah, Lego, Kolanda Tenzela ya mabe, malembe tokukoma. Mokile toni magamwebele, ya sala na kimya. Eloko nyose koma kanangonga nango. Kiambo tekeno. Ndinga katu, tata Ross, ndinga katu. Tá desligado. Micro, Kiambo te, tata Leandro, tá desligado. No tambulei. Kiambo tekeno gitata. No tambulei caia. Diangem. Segue o Kikongo do Kikongo. Tambula cara Langemba. Vamos ainda cumprimentar os que estão nos assistir, né? Estão a nos ver. Muito obrigado. Se estiver lá, não se mexe. Aqui estamos a aprender a nossa língua Kikongo. A língua dos nossos Kaka, né? Quando eu digo Kaka é avô, mais no nosso contexto, vamos dizer que os antepassados, tá bem? Okay. Vamos kutala una tutondele kwende kundako sitolonga ndingeto ndinga Kikongo ambuta kuvo kimfamfa kipinga. Entende isso, não? Quem pode explicar? Daquela vez expliquei. Tete Leandro. Kimfamfa kipinga. Os que não passaram que não receberam a mensagem, ou que não passaram a mensagem, os filhos e netos vão se apropriar, né, dessas mensagens. Sim, olha, está bom, entendeu? Não percebi. Vou ainda tentar, porque não se vê agora, vou tentar, mas vai complicar um pouco mais.
Estás a ler, né? A tua direita, bottom, tá vendo? Kimfuan, que pinga, pinga. Kimfuan, a raiz da palavra é foi. Foi é falecer. Pinga vem de vinga, substituir, tá bem? Ok. Os nossos avós diziam, essa é uma benção. Não só uma benção, mas um desafio, né? Eles diziam, a tradição do Congo não vai desaparecer. Se não for meu filho, vai ser meu neto. Se não for meu neto, vai ser meu bisneto, tá bem? Vou como mwana ko, mwana é filho, filha, munantekelo. Ntekelo é neto, vou com munantekelo ko munalumvulo, tá bem? A batata tá na nossa mão, tá bem? Ok, muito obrigado. Vamos começar por aprender a nossa. Acho que Tata Rosa. Mandamos no. Tem mandado no e-mail, né? Mas ainda bem que está Eu estou um aqui pouco hoje, atrasado na matéria. vai. Essa aqui, por exemplo, eu vou começar a repetir, tá bem? Essa aqui mesmo vamos ter que assimilar numa outra maneira. Porque vocês vão ter que ensinar aos vossos filhos, tá bem? Estamos seguindo, Tata Rosa. Sim. É o dever de nós todos. O Congo, os nossos antepassados. Aliás, pronto, não temos muito tempo aqui. Tata Rosa, pode ler, por favor. Estás a ver o meu ecrã, né, Tata Rosa? Sim, estou. Faz favor, pode ler. Para ler. De acordo com as últimas descobertas arqueológicas, o reino do Congo, fundado por Nimi Alukeni por volta de 1390, não é o primeiro estado do Congo. O primeiro estado do Congo, chamado Congo de Atuco, Genesis, foi fundado por 4 mulheres entre os séculos 5 e 8 DC. Aqui estão os nomes das 4 mulheres: Konzo, Pangala, Kenge e Sona. Muito bom. Temos que memorizar esses nomes. Isso é nosso, tá bem? O nosso filho está aí a aprender o que foi Luís de Camões, Dom João II, Dom I. Pronto, não tem escola, está no país, tem que aprender. Mas ele não é português, tá bem? Aqui não estamos a insultar ninguém. Que alguém ganhe, que ganhe. Até não sei quem me mandou. O professor Obenga é o grande homem. Vocês devem conhecer. O professor Teofilo Obenga. Ele estava a dizer: o francês não anda a aprender o que foram os avós dos ingleses, tá bem? O alemão não anda a aprender o que foram. Tá me seguindo, né? Aprende o que é dele. Nós não vamos aprender para passar exame, mas é deles. Pronto. Esse é importante, Tata Rose, como faltou, né? Basicamente, o Mukongo. O Mukongo, temos 3, não sei se é bisavô, trisavô, mas tetravô, mas esses, os 3 nomes, cada clã Mukongo vem desses nomes. Depois desses 3, temos os 12 que saíram daqui, desses 3, tá bem? Sim. Desses 2 clãs, por exemplo, o meu clã Kanda, né, o lado materno, viram isso? Meti da vez passada aprendemos. A última palavra, o clã é Kinlungu, depois termina com Panzo. Quer dizer que eu saí do lado da minha mãe, saí do Panzo, tá bem? Tata Rose, já mandamos isso, né? Tenta estudar isso, porque é matéria pesada, tá bem? Sim. É mesmo, porque pronto, não temos tempo, infelizmente, mas tens aí. Pergunta, Tata Leandro, pode ler, faz favor. Macuco, Matato, Malambila, Congo. Macuco. Conjunto de 3 pedras formando triângulo, sobre o qual se coloca a panela ao lume. Panzo, Nsako e Nzinga representam as origens da identidade cultural da etnia Congo. Os 3 pilares, a fonte dos clãs da etnia Congo.
Tá bom, pergunta. Eu tenho uma pergunta. Essa música que tocou antes aí fala de Hakuna Matata. Tem alguma coisa a ver com isso? Não fala. Ele até diz Ngele, Nunzila Congo. Nunzila Congo. Tem o ficheiro. Fala de Ngoma Tano. 5 batuques. Tambores, tá né? vendo? Sim, sim. Aham. Tá. Tata Rose, pergunta, Tata Rose. Não. Tata Jessie, tá bom? Sim, tá ok, tá ok. Ok. Por acaso tenho uma questão. Pode fazer. E o Vita? Vita não tá dentro do coisa? Quem? Dessa Vita? trilogia? Vita. Kimpa Vita. Não é que. Só o nome Vita. Não é o nome de um clã? Não tenho. Ok, um momento só, você que. Isso é para ajudar a Tata Leandro. Tata. Um momento, onde que está aquela aula? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. Isso está aqui. Isso é para ajudar a Tata. Ok. Essas 12, estão vendo, né? 12 Ok. vieram. Uhum. Onde que eu expliquei? Por exemplo, ok. Já que assim, Tata é a mesma matéria. De qualquer maneira, vamos repetindo aqui. Tata é para si, Tata Horas. Pode ler, né? Para perceber a coisa. As Macuco três Matatu. principais. Começa ainda por Macuco Matatu. Matato, Malambila, Congo. Muito O bom. Reino do Congo está construído sobre a sua base social territorial, em 3 pilares. As 3 principais linhagens do Reino do Congo explicam as estruturas sociais, políticas, económicas, religiosas, militares, bem que orientam a compreensão da descrição. Aqui estão as linhagens. Panzo assumiu a indústria, o poder militar e partilhava o poder judicial com os Saco. Outra denominação desta linhagem é Nzambo a Pakassa. Fakassa. Fakassa. Nzambo a Pakassa. Saco assumia a religião, o poder legislativo, o poder judicial com Panzo. Outras denominações desta linhagem são Kangamvika, Kilanza, Tumbavemba, Vuzi Diancubo, Panzo Ansaco. Não sei se falei bem, mas. Muito bom. Nzinga, responsável pelo poder executivo, administração pública, poder judicial, delegado. Outras denominações da linhagem não são mencionadas. Tata Jessie, a tua pergunta foi onde estava o Vita, né? Sim. Vejam bem essa coisa. Estão aí o Macuco Matatu, 3 pilares. Os 3 pilares temos Panzo, Tsaku, Nzinga. Depois, a segunda etapa, né, o segundo nível, temos os 12 que vieram daqui. Os 12, o que pude apanhar, né, o que está escrito, né? Do Tsaku vieram Mvika, Nkinlaza, Ntumbamvemba. Tumbamvemba é um clã muito conhecido, muito grande. Estamos em Banza, Congo e Makela Zomba. Vuzidaku, Panzo Tsaku. Ok. Pronto, entenderam que foi um reino. Pronto. Quando o Diogo Cão chega no. Quando chega no nosso reino, não nos aprendeu nada, tá bem? Sim. Não nos ensinou nada, não aprendemos nada deles. Pronto. Ok, atentos. Os 12 famosos clãs que vieram dos 3, né? Estão a seguir? Sim. Estão aqui. Vuzidaku, Mpanda Tsaku, Ntumbamvemba, Nakongo na Lumbu, Tsaku na Vunda, Nzambo Pakassa, Pondia Wala, Nkonzo, na Vela, na Congo, Kangamvika. Tá falar desse não, Tata Jess? Sim, era desse. Kangamvika. Kangamvika. Kinlanza. É teu clã, vieste aí.
Não, não, o meu não é esse. O meu é É. na Congo, na Lumbo. Ah, na Congo, na Lumbo. Pronto. Eu já sei quem é tua familiar, tá vendo? Hum? Sim. Eu já sei quem são do Congo na Lumbo. Temos uma pessoa famosa do Congo na Lumbo. É, pronto, vamos tirar isso porque já passamos por aqui. Por exemplo, Tsakunambunda. Hum? Conhece quem foi, vocês conhecem quem foi o primeiro embaixador africano na Europa, Teta Ross? Não. Foi Negrita, O nome dele é quem? Antônio. Antônio, Saco na Vunda. Antônio Manuel, mas é conhecido mais pelo nome do Kanda, tá bem? Sim. Porque Kanda é a nossa identidade. Vou tirar isso porque senão não vamos aprender o que temos para aprender hoje. Tá bom, Teta Ross? Sim, sim. Hum. Mas eu tenho enviado, tá aí no teu e-mail os documentos. A Teta Leandro, faz favor, pode ler. De vez em quando repetirei as mesmas lições em antropologia do povo Congo, porque é importante que compreendam e sejam capazes de explicar as outras. Uhum. Luvila significa genealogia e está dividida em 4 partes. Clã da mãe, Kanda. Tenta 2. pronunciar bem Teta Leandro. Quando eu coloco o circunflexo naquele chapéu, é Ah, vogal tá. longa. Vogal longa, Aham. como tenho dito, Kikongo, a pronúncia é tudo, tá bem? Uhum, tá bom. Você Clã pode da dizer mãe. clã, Kanda. Uhum. Uhum. Clã da mãe, Kanda. Muito Clã do bom. pai, Kise. Kinkai do lado da mãe. Kinkai do lado do pai. Hum. Que são o que se chamaria de avós aqui, né? Uhum. Ok, muito Como. bem, ainda bem que tocou nesse ponto. Vamos parar um segundo. Kinkai, bom, a palavra portuguesa não existe, né? Essa é uma palavra que tu vai tentar inventar. Podemos dizer avosidade, tá bem? Então percebi, né? Sim. Entre aspas, tá bom. Sim. Avosidade, que cai, a noção de que cai é essa. Pode continuar, tá. Como o povo Bakondo é matriarcal, as 4 partes estão relacionadas com a mulher. Kanda significa Muito linhagem bom. feminina, mãe. Kinkai vem de Kanka. Caca. Nkaka. Uhum. Nkaka significa avó ou avô. De Ok, acordo com a. até entendendo, desculpa, vou ter que comprar de novo. Uhum, tá. Hum, Esquilo, né? O animal, tá bem? Conhece, né? Uhum, sim. Caca é avô, caca é esquilo, tá? Estão a perceber? Uhum, A pronúncia na Kikongo é muito importante. Tá uhum, entendendo? Boa tá. pronúncia. Kinkai vem de Nkaka. Hum, Nkaka significa avó ou avô, de hum, acordo com a cultura Congo. muito Qualquer bom. pessoa que pertence ao clã que eu chamo de Kinkai é minha avó ou meu avô. Não importa a idade da pessoa. Hum, A mesma regra aplica-se também ao Kise. Quem pertence a um clã que seja o meu Kinkai é meu avô ou minha avó. E quem pertence ao clã que seja meu Kise é meu pai. Na cultura ocidental, quando alguém diz avó ou avô, refere-se à mãe ou ao pai de sua mãe ou pai. Então seguir, né? Uhum. Não há geração, tá bem? Não. Ok, a última página. Acho. Tá, Jess, faz favor. O meu Kanda é o Kanda da minha mãe. É o Kanda da mãe da minha mãe. O meu Kise é o Kanda da mãe do meu pai, I Pai. guess. O Do meu pai. pai. Quem cai do lado da minha mãe é o Kanda da mãe do meu pai. Quem cai do lado do meu pai é o Kanda da mãe do pai dele. As casas dos Boetas no século Ok, XV. muito bom. Para só um pouco. Viste a casa dos Lisboetas no século XV, Santa Rosa, tá a ver?
Sim. Quando, quando o Diogo Mbua chega ao nosso reino, as nossas casas eram mais. Pronto, não vou falar muito. Vocês podem fazer busca, vamos ver o que nós tínhamos. Pode contar, Tata Jess. Alguém pode estar a observar-nos em casa e a dizer: o que estamos a aprender não é relevante para hoje. A minha resposta será: se não sabes de onde vens, não sabes para onde vais. O que somos é mais importante do que o que temos. Durante o reinado do Dom João II, em 1481 a 1495, o povo vivia em construções mais simples de taipa, madeira ou pedra irregular. Diogo Cão chegou ao Reino do Congo em 1482. Nota: não havia país em África naquela época, apenas reinos no continente. É errado dizer que Diogo Cão chegou a Angola. Portugal não civilizou o Congo. Nós éramos uma civilização bem estabelecida, não temos espaço para escrever tudo, mas os académicos sabem quem eram os Congo. Somos respeitados e ainda somos por causa da convicção de que a nossa cultura é sagrada. Tudo onde a última página. Tata Leandro. Tata Rosa, ainda não. Pode ser Tata Rosa, faz favor. Ok. A civilização Congo. Quem é o meu irmão ou a minha irmã? Os meus irmãos e as minhas irmãs só são os filhos ou filhas das irmãs da minha mãe e os filhos e as filhas dos irmãos do meu pai. Os filhos ou filhas do irmão da minha mãe, quer dizer, o Guancanzi, Nguakazi. Nguacanzi, são meus filhos, minhas filhas, porque a minha mãe é Tata Quento, pai e mulher deles. Ok. A minha mãe e o pai deles são da mesma mãe, quer dizer, do mesmo Kanda. Os filhos e filhas da irmã do meu pai são meus tatanleke, os rapazes, e as minhas tatanquento, as raparigas. Sou filho delas, porque a mãe delas é minha tatanqueto. Estes conceitos só se aplicam no Kanda, quer dizer, irmãos e irmãs da mesma mãe. Tudo onde Eu tenho uma dúvida. Se a filha da minha tia é minha tatanqueto, Não, um momento só. Não? Aí está, começa a me ajudar mesmo por meu conto. Você diz tia, na língua da minha- portuguesa, a filha pode ser do da lado minha da tata- mãe, fala só em termos de irmã da meu pai e da minha mãe, é mais fácil. se a filha da minha tatanqueto é minha tatanqueto, e a filha dela? Filha estás a dizer, a neta do Tatanquento. Sim. Sim, continua a ser, aquela Também- ilha toda minha continua a tata- ser o teu Tatanquento, porque é simplesmente, como expliquei, eles têm, isso é cientificamente comprovado. Não estou a falar que é à toa. Há uma vez que vi, pronto, já sabe que há orgulho acadêmico, né? Quando você apresenta uma coisa que ele não sabia, mas ele é perito na área, eles ficam zangados, tá entender? Tá me seguir. Sim. Aquela, a neta, tá falando a irmã do pai, né? Sim. Ok, a irmã do pai, estamos a falar aqui, nascidos, né? Da mesma mãe, tá bem? Sim. Nós aqui, mãe, sou mulher, o pai, pode esquecer. Pode esquecer do pai. Para já, quando, se alguém disser, Nangikoma, né? É mono, eu, né? É mono mushi, ou musi, musiquim longo, tá dizendo clã, tá simplesmente a dizer que eu sou o meu clã Kanda. O mushi só usa para significar Kanda, tá bem? Não é Kise é lá da mãe e do pai. Eu sou Mushi, Mushi quer dizer natureza, da minha raça e da minha mãe. Ok, a pergunta é toda. Pois, a irmã da mãe e do pai são da mesma mãe, são do mesmo Kanda,
a filha da irmã do pai, né? Tia, né? Também mesmo Kanda. A neta da tia, da irmã do pai, mesmo Kanda. Então, a seguir, Sim, sim, sim. a linhagem concentra-se só na mulher. Aqui, quando ele fala do feminismo, nós já sabíamos o valor da mulher, tá bem? Não vão nos dar lições aqui. A geração, quinta geração, meninas, para simplificar, a irmã do meu pai, do teu pai, meninas, mesmo a quinta geração, meninas, tudo mesmo canda do pai, que se estão tentando, tá bem? Sim, ok, percebi. Por isso, você pode ser dos 50, tem 50 anos, no dia do seu, que, como se diz em inglês, God forbid, né? Que isso não aconteça. Você tem 50 anos, no dia do teu casamento, aquela geração do pai, do teu pai já passaram, a filha da tia já passou, a neta já passou, mesmo uma menina de 5 anos, 10 anos, ela vai representar o teu pai, tá bem? Ok. Está a seguir? Sim, estou a seguir. É o que nós chamamos a cultura Congo, a civilização Congo, porque, como já disse no passado, né? O português nunca diz civilização Congo. Só o inglês que anda a dizer isso. Nós sabemos porquê. O francês não diz isso. Essa é a civilização Congo. Entendeste, Tata Leandro? Tata Jesse? Sim, entendi. Tata Rose, pergunta. Não, entendi. O meu professor na universidade dizia, se você não fizer pergunta, ou entendeu tudo, ou não entendeu nada. eu assumo que entendeu tudo. Ok, I'm joking, ok. Tá bom, então vamos passar a lição. Não se preocupem. É como escrevi, vamos repetindo isso, porque é muito complexo. Complexo, podemos dizer complexo, mas é como nós, a tradição, dependíamos muito da tradição oral, isso não foi escrito, fica na confusão, tá vendo? Tem havido invenções. Ok, vamos à aula de hoje. Ok, isso está em inglês. Eu coloco isso sempre aqui porque ambuta ao cuvo, tá italiano, posso explicar? Ambuta ao cuvo. Como diziam meus antepassados, meus Sim, ancestrais. exatamente, porque nós é a autoridade, fizemos tudo com a autoridade, né, dos antepassados. Nós estamos aqui, Papão Aconde, com o legado dele, é um trabalho que ele fez, pronto. Não vou dizer muito, para não ter confusão aqui. Basicamente, as lições que nós temos aprendido, vem do manual que o Papão Aconde escreveu com o professor Enzo Kata. Eu podia dizer que é um extrato da tese dela do doutoramento, tá bem? Certo. Estamos seguindo, tá bem? E Isso para dizer que é um trabalho sério. Professor Enzo Kata, o trabalho dela aqui em Londres, né? A tese foi Synthetic Tone Phrase Kikongo. O projeto Maulong Magi Congo, mamãe que baseia-se no trabalho que o papai Macondra fez aqui, realizou aqui nos anos 60. Como dizia Newton, se vir mais longe foi apostar sobre os ombros gigantes. Reconhece que os avanços modernos na ciência e no conhecimento se baseiam nas descobertas e contribuições das gerações passadas, anteriores. Bom, estamos aqui porque alguém estudou. Ok. Investigou a nossa língua e escreveu. Pronto, aqui vamos ler, não sei se vamos entender, mas esse é o povo quando está escrevendo. Está italiano, por favor. negativo de quena, ser. O negativo forma-se da maneira usual por afixação de que, co. A forma terceira do singular, Singular. classe 1, é quena, idêntica Identifica. idêntica, né? Idêntica, Idêntica, desculpa. ao relativo indireto quena, que ele, ela é, mas não é confundida com aquilo. O relativo indireto não inicia a frase. Não inicia a frase.
Ko tem um tom alto quando sufixado a mu, zo. Yunga kyame é outro exemplo da regra da contração, de 4 sílabas, aplicando-se a um composto. Então, se não entender, não se preocupe, porque esse é o papel coneco. Ele é muito inteligente. Muito inteligente. Ok. Vamos ler, né? Quento, teta. Rose, faz favor. Kento ame. Uhum. Munzo kena. Ve. Kena munzoko. Muito bom. A minha esposa está em. É pela parte de Kikongo e Faz favor, português? português também. A minha esposa está em casa? Não, ela não está em casa. Ngundiame munzo kena. Ve. Kena munzoko. A minha mãe está em casa? Não, ela não está em casa. Muito bom. Antes, muito obrigado, teta Rose. Kena, veja só a relação entre capa e a terceira pessoa do verbo kala. Esse é o verbo kala, tá bem? Certo. Kena, ser, estar. Pergunta, teta Jesse, teta Leandro, teta Rose. Por enquanto, não. Que não. Nzo é a casa. Kena. Na, aquele na é o sufixo é o verbo kala. Que é com. É humano, né? Vamos perceber bem depois. É essa pessoa. Teta Leandro, faz favor. Waname munzobena Uhum. ve kebena munzoko. Os meus filhos, minhas filhas estão em casa? Não. Elas não estão em casa. Akundiame munzobena ve kebena munzoko. Os meus amigos estão em casa? Não. Eles não estão em casa. Tá bom, teta Rose, tá claro, né? Sim, um pouco. Eu vou tentar explicar, não vamos. Vamos. Malema do Quendila, tá bom? Quem vai me traduzir? Teta Jesse. Malema do Quendila. Malembe, espera, Malembe do Quendila. Devagar. devagar. Vamos indo, vamos Devagar. andar devagarinho já. Devagar vamos longe. Exato. É o verbo que Teta agora sabe disso. Kala, ngina, una. Tu sabes só também singular kena ou una, tá bem? Sim. Certo. Primeira plural, tuna, luna. Terceira plural, bena ou bana, depende, tá bem? E a aplicação aqui, não é bom problema, pronto. Então estudar bem, porque nós temos que estar a pensar em Kikongo, tá bem? Por tentar traduzir tudo, não vamos nos levar a lugar, lugar nenhum, a nenhum lugar. Também está italiano. Como? Eu estava a dizer o seguinte, está-se a traduzir, mas é bom que a gente entenda isso em Kikongo, tá bem? Sim. A explicação, por exemplo, o que estamos a ver aí no quadro é o verbo cala, mas a aplicação num contexto diferente, tá bem? Certo. Funcional, né? Como? É funcional, né? Já na prática, né? Exato, voilà. Tô falando francês. É mesmo isso, falou bem, muito bem. Aí está. Não é uma coisa nova, vocês sabem do que estamos a falar. Ok. Tata Jesse, faz favor. Oh, não tens voz, diga quieto. Calma. Kinkutu Kiame, Munzonkina, Ve, Kekina Munzo Ko. A minha camisola, está em casa? Não. Não está em casa.
Um momento, eu vou explicar uma coisa aqui. Presta atenção, nós temos, não copiamos os ingleses, como os ingleses têm na língua deles, tem it para objetos, está bem, Teteros? Sim. It's, ITS. Eles têm pronome para objetos, tá bom, Tetariano? Certo. Por exemplo, Wele. Teteros, I'm picking on you. Wele. Quer dizer o quê? É do verbo quando, Wele. Fomos. Não. Tá mesmo aí, foi, né? Tá indo, né? Foi. Tá bem? Ah, O ele é a pessoa. E ele é o objeto, tá bem? Tá lendo? Certo. Aham. E ele, a coisa foi, tá bem? It's gone. He has gone, it's gone. É o que temos aí, Kena é a pessoa, né? Kina é o objeto, tá bem? Isso fosse Kima. Não percebi. Isso fosse Kima. Não, Kima, a palavra Kima quer dizer objeto, né? Lekwa Kima. Mas estamos a falar do pronome, né? O pronome pessoal. Pode continuar, Teta Jesse, né? Yeah. Yunga Kiame Munzokina. Munzokina. Munzokina Ve Kekina Muzoko. O meu casaco está em casa? Não. Ele não está em casa. Tenho uma pergunta. Faz favor. Quando nós dissemos a minha esposa está em casa, não, ela não está em casa, ela não está em casa é Kena Munzoko. Exato. Então não se diz que é Kena Munzoko. Acho que já foi explicado. Muito bom, falaste bem. Até aqui eu devia. Bom, vou entender bem. Aquele Kena, aquele que, está a jogar o papel de. Aquele que, está a jogar o papel do pronome pessoal dessa pessoa e da dupla negação Keko, tá bem? Ok. Então, Kina, objeto, né? Kina, tá bom. Kinako. Objeto ki. Pode meter a divisão, né? Que aqui, por exemplo, pode meter que espaço na, tá bem? Sim. Que na munzoko. Tá bom, Tetaros, muito bom. Sim. Ô, Tata, dá temposo, mas quando você fala de negação, é só na segunda frase, né? Ve que na muzoko. Seria isso? Porque- Muito bom, exato. A negação vem aqui, porque a negação, quando você vê que vai com ko, tá bem? Aham. Pode ser Porque- ki, ko. Porque na primeira frase, né? Em quem tu ama muzokena, aí é só o pronome pessoal, né? Exato. Munzo kena. Que é o verbo, né? O verbo. Quer dizer, Fala. depois em quando eu tento passar, porque estamos a chegar lá, mas vamos começar a pensar em Gikong, porque a tradução estraga tudo. Está a perceber, né? Uhum. Tá bom, Tataros, está a entender? Sim, estou. O francês diz traduzir, c'est trahir. Quando você traduz, o tradutor mesmo, ele é o homem que anda no trair. Porque, conheço aquela história, havia dois amigos, digamos ainda, o amigo chamava-se Manolo, roubou pedras preciosas, né, diamante e tal, guardou num sítio, o polícia vem, pergunta ao amigo do Manolo, porque o Manolo não falava inglês. Vou explicar isso porque é importante, né? O Manolo não falava inglês. O Manolo não falava inglês, então o amigo falava inglês, então o amigo tinha que traduzir o que o polícia estava a dizer ao Manolo. Então, seguinte, né? O polícia disse,
Acho que está italiano já fez. Pois é. O polícia disse ao amigo do Manolo, vamos dizer ao amigo do Manolo, olha João. Olha, João, diz a Manolo para nos mostrar onde é que foi, onde é que meteu, enterrou, né? Meteu aonde o diamante ou o ouro. Então o amigo traduz à polícia. Ele diz, não, porque o polícia ameaçou o Manolo, senão a gente fuzila. Então o amigo traduziu à polícia, o amigo explicou ainda vamos dizer, João, né, ao amigo, o Manolo explicou ao amigo, guardei num sítio assim, aí no campo, na mata, tem lá, guardei aí. Pronto, o amigo diz à polícia, o Manolo diz, vocês podem fuzilar, ele não se importa, vocês podem fuzilar. Então o que o amigo do Manolo faz? Fuzila o Manolo. Depois ele vai buscar a pedra, a diamante, tá vendo? É um pouco, como diz, funny em inglês, mas não é funny, porque nós temos um problema sério. É por isso que tenho dito que venham sério, porque eu não quero nada. Que zole mambuco. Que vamos dizer, Tata Rose, que zole mambuco. Não quero problemas. Você sabe o que é bebida? Porque quando nós falamos aqui como falamos de bebida, é bebida alcoólica. Bebida alcoólica, sabe, bebida alcoólica, sabe como que chama, se diz em Kikongo? Malavo, tá bem? Malavo. Mas o português pronuncia maruvo. Estamos a seguir? Estamos a seguir? E hoje, quando um cidadino sai de Luanda, vai na região do Congo, anda a dizer maruvo, estamos a seguir? Porque aquilo como se diz cool em português? Aquilo vai sair como uma pessoa civilizada. Se pronunciar malavo, não sai bem. Eu sei que o problema temos, tradução. Pronto, temos aí. Que pergunta? Vamos voltar à nossa lição. Isso que o Tata. Entendeu, né, Tata Ross? Sim. Muito bom. O Aname Munzo Bena está aqui. Essa é a pessoa, né? Plural. Kikutukiame Munzo Kina. Uma outra coisa. Em que, como geral, põe no fim. É a nossa língua, é a pronúncia, né? Munzo Kine. Estamos seguindo? Sim. Munzo Kine. É a nossa língua, é assim que os pais, quer dizer, a língua dele não pronuncia assim, mas eu estou a tentar um pouco eliminar algumas coisas que não é mesmo indispensável, mas você deve entender que é assim que se fala. Por exemplo, Kinkutu Kiame é Kinkutu Kiame, vai ver no outro livro, está escrito é Kinkutu Kiame, mas mantemos só o Kikutu para simplificar as coisas. Esse E do começo seria o artigo o. Aí está. Não é. Não é? Não é. E eu estava para discutir com alguém, ele estava dizendo, o Mukongo estava dizendo, o Mukongo copiou o português. Não. Você vai notar, há variantes, né? Você vai numa região, ela não tem muito disso, mas há uma outra, por exemplo, a nossa língua em Banza Congo temos aquilo, o, e, tá bem? Noutras regiões, depende da região. Por exemplo, eu sou do Cuilo Futa. Quando nós dizemos que Kiambote, mas na minha região, o Kiambota, tá bem? Ficam atentos porque Congo é assim a última vogal depende da região. Uns dizem que é Mboti. É que Congo. Aqui não vamos corrigir a variante do outro. Estamos a seguir? Certo. E também não se diz dialeto. Kikongo. Você não vai dizer que essa variante é Kikongo, a outra é dialeto. Não. Dialeto de Congo. Tudo é Kikongo. Até o doutor Kobe, que escreveu ele, o autor do dicionário português Kikongo, né?
logo na introdução ele diz, não, isso é mesmo, não é bom. Não vamos subestimar os outros, somos todos iguais. Madiamame, munzomena, aí estamos aí no outro campo. Fique atento, o verbo continua na. Cala, tá bem? Fiquem Sei. atentos. Mas já no começo temos o madiamame, temos o adjetivo, né? Lembra-se diaki, diadi, madiamama. Estão a seguir, né? Lembra-se daquela aula? A concordância. Aí já temos o adjetivo demonstrativo. É isso, né? Madiamama. Por que mame? Porque a palavra, né, o nosso objeto, a primeira sílaba é ma. Madiamame. Munzomena. Aquele mena, aquele me vem do ma, o nosso objeto, tá bem? Põe só, quer dizer, vamos imaginar o espaço entre me, na, me, depois espaço na. O verbo é na, cala, me, aquele me é em relação ao madia, o pronome, desculpa, o objeto. Tá Sim. claro, tá disso. Sim, sim, está claro, está claro. Tá italiano, tá complicado. Teta Rose, coloca a pergunta, Teta Rose. Não, Tá o bom. MENA, não estou a perceber o MENA em relação ao Mádia. É porque começa com M. Yeah, Mas, Madia mame, Madia mame. Mas eu estou a tentar explicar isso para tentar facilitar mais. Há coisas aqui, vamos ter que memorizar, não é bem entender tudo, tá bem? ok. Porque a complicação chega quando. Bom, não é por nossa culpa, né? Vamos tentar fazer correspondência com a língua portuguesa, aí estragamos tudo. Madia munzomena, voatumiami munzomina. Aqui, na outra opção, memorizem. Pronto. O grande mestre diz assim, vamos seguir assim. Aliás, é assim que se fala, né? Bom que como. Madiamame munzomena ve kemena munzoko. Ok, a tua pergunta está respondida aqui, Tata Rose, tá vendo? Agora aqui já desligamos o que, cocô, tá vendo? Não, ainda não percebo, porque Não, na primeira quando. frase, Hum, na eu vou primeira ter frase, rápido. MENA e depois MINA. Não, estou a falar da negação, né? Porque quando estávamos Dupla aqui. negação. Quando estávamos aqui. Onde é que foi? Aqui, tá vendo? Kena. Parece uma palavra, mas normalmente aquele que é Kena mesmo do Kena, que, terceira pessoa, e também que da negação, dupla negação. Ok. Não se preocupe, vamos entender isso bem falando. Sim. Estamos até as bases, mas falando vamos entender bem. Watumiame munzomina ve, kemina munzoko. Esse mi do Mina, por exemplo, seria por causa das classes, aquelas classes que tem? Sim! Vamos só memorizar até italiano, não vai muito, não vai muito longe, tá bem? Aham. Mas vamos chegar lá, porque eu quero que a gente entenda o básico, né? Uhum. Depois, quando começamos as conversas, porque daqui a pouco vamos deixar o papel, porque a coisa mais importante aqui estamos a falar. Uhum. E ouvir o Mucom como fala, porque eu tenho gravações dos donos da língua, né? Quando estão falando. Nkandame munzowina. Nkandamiame munzomina. Aí temos o wina é singular, mina é já plural. Uhum. Não se preocupe, não fica atrapalhado. Vamos entender o que está, o que você deve entender aqui é o verbo cala, tá bem? Aquele não é o verbo cala.
Pergunta. Kiuvo. Ok. Tulenda moga na fiote. Como temos 5 minutos. Tulenda moga na fiote, Munagi Congo. Quem vai me traduzir? Tá lendo. Podemos conversar um pouco? Tulenda moga na fiote. No Exato. Kikongo. Uhum. Tulenda moga na fiote, Munagi Congo. Lenda. Qual é o verbo lenda em português? É poder, né? Exato. Nós Então, podemos. lenda. Lenda. É oscilar também, né? Lenda. Notem isso. Se eu disser lenda quiza, quem pode me traduzir? Tata Gross? Lenda quiza? Podem vir. Exato. Não, tá bom, muito bom, obrigado. Lenda quiza. A negação. A lenda fica já. A cai no fim, fica I. Não posso ver. Que lende quiza com. Tá vendo? Vamos seguir. Tá assim. Tá bom. Não, lenda. Tá lendo. Lenda é o verbo poder, né? Lenda. Negação. Lenda vira lende. Que lendico. Não posso. Ou vais usar lenda como auxiliar. Coloca o teu verbo. Que lendico isaco. Tá bom, Tata Ross? Tata Ross? Sim, estou a perceber. Que lendico isaco. Tata Jesse, pergunta. Lenda vova que Congo, Tata Jesse. Lenda vova que Congo. Tá no mudo. Lenda vova que Congo. Vamos falar Kikongo? Lenda vova que Congo. Lenda. Tata Ross, lenda vova que Congo. Posso falar aqui com? Podes falar aqui com? Lenda vova que Congo. Que Podes falar aqui lendico. com? Não. Posso falar aqui com? Que lendico. Não posso. Que lendico. Kilendico. Que lendi vovaco. Que lendico, tanto faz. Que lendico não posso. Não posso. Que lendi vovaco, não posso falar. Mono Ilende Vova Fiote? Ah, ok. Muito bom. Mono. Bom, não vou vos complicar, porque se for para conjugar agora o verbo lenda, fica. É mono. Ndenda, elimina o coisa, o mono. O L. Já o nasal vai te dar a primeira pessoa. Ndenda, vova que outro. Aí está. Não vamos ainda aí. Lenda, vova que outro. Ndende. Landa, por exemplo, lenda, verbo landa. Esse aqui. Ndende. Não vamos ainda aí porque. Não é fácil. Muito obrigado pelo vosso tempo. Tilton Legi Kilo. Então, dele Muito aqui obrigado pelo tempo. Onde? Pieno. Fuku Ambote, hein? Luenda Gambote. Quem vai me despedir? Para responder aqui como? Luenda Gambote. Lussala Campo. Tilton dele. Yo. No sala que amo te yo. Timba, cae en Temba, ira. Papi Salomon, Vinieronga, le coordonnateur, Père Mandela. Tony Masuti, Ali Bokuma. Eric Wayeno. Doctor Nelson Caraba. Sorry, Nicolo. Mamalandu.
balemba basangila zozo lukanu Mutukwila yaya Jean-Paul Bouyamba Bokagoto wa Mungu Sole Mondoni Franck Mambili Politisa Keita Kulama Serge Ndodo na San Diego Yeah, yeah,